Olá amigos, é um prazer retornar para o estudo da lição número 6, a lição que vai de 30 do 1 a 5 do 2. Querendo ser como Deus é o tema, brincando de Deus. Há um pensamento que diz assim: a verdadeira adoração exalta a Deus, colocando-o em seu devido lugar em nossas vidas. Ao falar sobre brincando de Deus, vamos estudar nessa semana, Isaías comentando, inclusive, a questão de Lúcifer, inclusive ilustrando as nações representadas por Lúcifer, e como o orgulho levou essas nações para baixo quando prometia elevá-las. O versório da semana está no livro de Isaías, capítulo 25, verso 9, diz assim: naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, por ele temos esperado, para que nos salve. Este é o Senhor, por ele temos esperado na sua salvação. Nós gozaremos e nos alegraremos. Uma expressão motivadora de grande esperança nas palavras do profeta Isaías. Isso mostra como a esperança tem que estar em Deus, mas o ser humano muitas vezes procura para si. Os reis de Israel, muitos deles buscaram a Deus, tiveram sucesso. Muitos deles buscaram em si mesmo ou no ser humano e acabaram naufragando. Isso porque o orgulho é um dos mais sorrateiros pecados que ataca todas as pessoas, de uma maneira ou de outra. Alguns resistem, mas não escapam da sua mão insidiosa a tocar-lhes os sentimentos, a mostrar-lhes que poderiam ser melhor, sussurrar no ouvido que o que mais agrada é aquilo que ele gosta. O orgulho faz isso. Uma senhora confessou ao pastor, um pastor, terminada a semana de oração, aquela mulher, então, aquela irmã da igreja, se aproximou do pastor e disse: pastor, eu tenho um grande problema com o orgulho. Você sabe que ontem eu fiquei 1 hora no espelho me admirando e dizendo como eu era bela. O pastor disse: irmã, a irmã está precisando tirar o olho do espelho e colocar na Bíblia. A senhora olhar Jesus ao invés de olhar sua beleza. A senhora é bonita, com certeza, mas comece a olhar para Jesus e vai ver que esse foco pessoal vai desaparecendo aos poucos. Quando o foco se torna a própria pessoa, corre-se o risco de acariciar o pecado do orgulho na mente, porque nós valorizamos com isso muito mais nossas atitudes, nossas virtudes, bem mais do que elas merecem. Sem contar que com isso a gente deprecia qualquer concorrência, né? Qualquer pessoa que assim se parece conosco ou tem algo parecido se torna um concorrente e a gente tenta eliminar ou tenta evitar, tá? O orgulho derrubou Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi um dos maiores generais e assim, foi um imperador tremendo, um homem de conquistas. E um dia ele disse para o imperador da Rússia: olha, diga para o imperador que Napoleão Bonaparte está indo para destruir o seu país. O embaixador calmamente disse para Napoleão Bonaparte: senhor Napoleão, imperador, o homem propõe e Deus dispõe. Napoleão então olhou para aquele homem com arrogância e disse assim: diga então ao seu Deus que Napoleão propõe e Napoleão dispõe também. E a invasão da Rússia foi inaugurada com o orgulho e foi o princípio da queda de Napoleão. Ele foi derrotado nessa batalha e se retirou humilhado. O orgulho promete elevar a pessoa ao topo, mas joga a pessoa no chão, no fundo do poço. Ellen White escreveu em Meditações Matinais, está escrito em 1992, na página 234, foi transcrito do livro dela, dizendo assim: há uma obra diante de nós, dominar o orgulho e a vaidade que procuram um lugar em nosso coração, e por meio de arrependimento e fé, colocar-nos em familiar e santo colóquio com Cristo. Eu vou ler outra vez. Existe uma grande obra diante de nós, dominar o orgulho e a vaidade, que procuram um lugar em nosso coração. E ao estar nessa batalha, através do arrependimento e fé, a gente deve se colocar em santo colóquio com Cristo. Precisamos negar o próprio eu e lutar continuamente contra o orgulho. Precisamos esconder o próprio eu em Jesus e deixar que ele apareça em nosso caráter e conversação. É isso que a gente faz no dia a dia, na conversação com Jesus, na comunhão com Deus, na permanência do Espírito Santo em nossa vida. A gente vai permitindo que o eu seja escondido em Cristo, para que as pessoas possam ver Jesus em nós. O orgulho nasceu no coração de Lúcifer e ele o transmitiu aos anjos que caíram com ele. Depois transmitiu ao primeiro casal que procuraram uma nova posição de ser com Deus. Depois transmitiu a Caim. E depois então a geração toda que foi destruída pelo dilúvio. Deram ouvidos às palavras que indicavam orgulho. Basta se lembrar da Torre de Babel,
Vamos fazer uma torre para que nós não morramos mais. A expressão, e sereis semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal, ela se perpetuou com a humanidade. E o ser humano, cada vez mais, o orgulho no coração, tentando brincar de Deus. Meditações Matinais, 1992, página 302, diz assim, Ellen White: enquanto permitirdes que o orgulho habite no coração, tereis falta de poder em vossa obra. Durante anos tem sido acalentado um mau espírito, um espírito de orgulho, um desejo de preeminência. Isso agrada a Satanás e desonra a Deus. O pior é que quando os pecadores se inflam de orgulho espiritual, na verdade, eles dependem totalmente da graça divina, dependem de Jesus como seu substituto na cruz. Então o ser humano depende sempre de Deus. Esse orgulho que o ser humano tem, ele é tão simples. Basta quando a pessoa está assim para morrer, como a pessoa se desapega de tudo. Alexandre o Grande foi assim. Ele era orgulhoso. Depois, quando ele estava para morrer, ele chamou o seu general e disse: eu quero que você faça o seguinte, quero que você me leve num caixão e quero que minhas mãos estejam as duas para fora do caixão. Eu quero que um médico vá na frente do meu caixão. Eu quero que uma pessoa pegue minhas joias todas e vá jogando pelo caminho. Ele disse: sabe por quê, general? Porque eu descobri que os médicos não conseguem deter a morte. Eu descobri que as joias que trazem tanto orgulho não valem nada. Eu quero que minhas duas mãos sejam postas para fora do caixão. Eu quero que as pessoas saibam que eu estou sendo enterrado, mas não estou levando nada do que eu conquistei. É isso aí. Como as pessoas mudam, né? Então, quando nós temos orgulho espiritual, temos que lembrar que dependemos do Senhor Jesus Cristo. Dizem que o pavão é a ave mais orgulhosa que existe na natureza. Quando ela percebe que está sendo assim vista, admirada, ela abre aquele leque maravilhoso, e todas as pessoas admiram. Mas quando o pavão olha para os seus pés, que são horríveis, ela dá um grito e ela se murcha todinha e fica num cantinho como se estivesse envergonhada. Então, nessa semana vamos estudar sobre brincando de Deus, como o orgulho os seres tentaram ser orgulhosos e acabaram caindo. Todos dependemos de Deus e o orgulho deve ser dominado. Deus abençoe, tenhamos um feliz sábado e que a lição seja uma bênção essa semana. Fique com Deus. Deus querido, obrigado por essa lição desse sábado, iniciando, que o teu poder esteja em cada vida, que o teu poder possa nos ajudar a dominar o orgulho e a vaidade. Que haja uma bênção para todos, em nome de Jesus. Amém.